Nossa apresentação vai ser sobre arbitragem, dia 16 de novembro. Nós temos como integrantes nessa apresentação, temos a Ana Letícia Lobo Machado, Anita Cristina da Silva Queiroz e Pablo Uriguela. A primeira parte dessa apresentação, nós vamos falar sobre o que é a arbitragem. Um tema introdutório para que vocês conheçam e lembrem um pouco do que vocês já vem estudando. Olha lá, o que é arbitragem? É o meio privado. A arbitragem é uma forma de solução de conflitos totalmente privada, realizada fora do âmbito do Poder Judiciário, onde as partes se comprometem a solucionar as questões desejadas. Então, é onde você constrói o acordo, onde você vai tentar mediar a situação fora um pouco do âmbito judicial, mas é uma Câmara de Arbitragem constituída também, homologada pelo Poder Judiciário. O equilíbrio. A escolha dos árbitros garante o equilíbrio nas decisões, mesmo em situações em que as partes possuem diferentes forças econômicas ou jurídicas. Vamos lá. Quando eu constituo a arbitragem, vou constituir um árbitro, eu sempre procuro aquele árbitro da especialidade da situação em questão, da demanda em questão. É isso que estamos querendo elucidar aqui. O que é arbitragem, pessoal? Acordo vinculante. É o resultado final, possui caráter de sentença, ou seja, é de cumprimento obrigatório pelas partes envolvidas. Houve acordo, bacana. Não houve o árbitro, decreto da sentença. E tem que ser o quê? Cumprida. Então, primeiramente, bom dia, pessoal. Eu me chamo Ana Letícia, né, como o colega me apresentou, e eu fiquei encarregada de falar sobre a nossa querida lei da arbitragem, né, a Lei 9.307 de 1996. É uma lei relativamente curta, ela tem aí 44 artigos, se eu não me engano. Eu vou tentar não me atentar muito a falar especificamente sobre os artigos, mas um aspecto geral, porque pode ser que eu acabe me equivocando, né, com relação ao que exatamente cada artigo fala. Cumpre aqui a gente ressaltar que essa legislação, apesar de ser muito curta, ela é muito dinâmica, porque ela traz aí uma certa autonomia das partes de convencionarem na arbitragem o que elas escolhem, né? Então, desde a questão da convenção se dá por direito ou de equidade, então ela traz essa oportunidade aí já lá no artigo 1º, né, dizendo, olha, as partes elas têm autonomia para escolher se vai ser uma questão mais jurídica ou se vai se dar mais pela questão da igualdade entre as partes, em que de fato elas tentem convencionar e se conciliar ao que forem melhor para elas, né? Então, a legislação, ela foi aí promulgada em 96, né? Mas já existiam algumas outras questões referentes à arbitragem, nada legislado, né? Mas já existia a questão da arbitragem até lá no Império Brasileiro. E que posteriormente, infelizmente, com o passar do tempo, só veio mesmo a ser legislada em 96. A gente pode dizer que, infelizmente, ainda é um método que, apesar de estar vindo a ser mais utilizado nos últimos anos, ele ainda é muito obscuro, muitas pessoas não conhecem nesse sentido, não é tão divulgada quanto a mediação e a arbitragem, a mediação e a conciliação. A gente sabe que a mediação e a conciliação, elas têm aí um auxílio do Poder Judiciário, né? E como o colega disse, a arbitragem, ela é extrajudicial, é de caráter privado. Então, não necessariamente para fazer uma arbitragem ou instituir uma Câmara de Arbitragem é necessário que esteja de forma conjunta ao Poder Judiciário. Como a gente vai ver mais posteriormente, né, a gente sabe que aqui no Tocantins a gente tem, se eu não me engano, 5 câmaras arbitrais, mas só 2 delas estão cadastradas no Poder Judiciário, e mesmo assim a gente teve uma dificuldade de encontrar notícias referentes a, de fato, a arbitragem aqui no Tocantins.
Então, referente às regras, como eu disse, ela é dinâmica, né? Ao mesmo tempo que ela dá autonomia às partes, essa legislação vai trazer aí o rito processual, né? Referente à arbitragem. Aqui também vale a gente ressaltar que de todos os meios alternativos de resolução de conflitos, ele é o mais semelhante ao judiciário, apesar de ser o único extremamente extrajudicial. Então, a gente vai ver aí que, apesar de dessa autonomia, ele ainda segue alguns ritos processuais que são semelhantes ao processo judicial comum lá do Poder Judiciário, né? Referente à amplitude, aqui também a gente tem que ressaltar que não são todos os casos que podem ser submetidos à justiça arbitral. No caso, só poderão ser submetidos à justiça arbitral aqueles que tratarem e versarem sobre a matéria de direito disponível. E aqui, dentro desses direitos disponíveis, a gente utiliza aqueles de questão imobiliária, relações comerciais, industriais, e aqui também vale ressaltar mais uma vez que, no caso desses de matéria disponível, são aqueles que o Ministério Público ele não é parte no processo, ele não tem que falar no processo, e por isso os processos relacionados à família ou ao crime que realmente tenham interesse do Ministério Público, eles não podem ser tratados na questão arbitral. Aqui, quanto à flexibilidade, a legislação, como eu disse, por ser muito dinâmica, ela dá autonomia às partes, então ela é mais flexível. A gente vai ver no passar dos artigos que muitas vezes, ao mesmo tempo que ele determina prazos específicos, como para proferir a sentença, ainda assim ele fala, olha, o prazo é X, mas se tiver convencionado lá na convenção de arbitragem entre as partes um prazo diferente do que está sendo estipulado aqui, pode ser convencionado. Aqui eu trouxe algumas atualizações da Lei 13.129 de 2015. Por quê? O que aconteceu? Lá por volta dos anos de 2010, 2012, o judiciário entendeu que a arbitragem poderia ser um auxílio para desobstrução, obviamente, né, da questão do poder judiciário que está aí inflamada com altas demandas, né, e que poderia auxiliar. Então, eles pensaram assim, então eu tenho que relacionar, buscar trazer uma cooperação da arbitragem com o Poder Judiciário, para que mais processos pudessem ser resolvidos através da arbitragem, mas que, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário não se extinguisse de responsabilidade. Então, aí no artigo 1º, parágrafo 1º e 2º, a legislação 13.129 trouxe aí a possibilidade da administração pública, direta ou indireta, também tratar e resolver os seus conflitos, também de questões patrimoniais disponíveis na arbitragem. Essa possibilidade anteriormente ela não existia, era realmente só para as partes, não envolvia a questão da administração pública, as partes eu falo nós, né, da sociedade comum. Trouxe também os artigos 22A e 22B, que determinam o poder das partes requererem e solicitarem ao Poder Judiciário as tutelas cautelares e de urgência anteriormente à instituição da arbitragem. Então, assim, a parte ela está com medo de perder ou de ser prejudicada por uma questão que ela precisa ser solucionada naquele momento e acredita que, se for esperar a questão da arbitragem, apesar de ser rápida, ela possa perder esse direito. Então, ela tem o direito de requerer essas tutelas cautelares de urgência no Poder Judiciário. Já no artigo 23C, ela traz aí a questão da carta arbitral. O que seria essa carta arbitral? Como eu disse, as câmaras arbitrais, elas têm autonomia, né, para versarem sobre a questão, têm a especialidade, mas caso surja alguma questão que de fato não possa ser resolvida ou se tenha dúvidas com relação à matéria específica judicial, a Câmara poderá solicitar o auxílio e a cooperação do Poder Judiciário através de uma carta arbitral, perdão. E aqui eu vou falar especificamente sobre o processo arbitral, né?
que, como a gente vai ver a partir de agora, ele é semelhante, como eu disse, ao processo judicial, mas se trata de uma questão muito mais flexível, mais autônoma, que a gente vai ver que também traz uma celeridade processual muito maior. Aqui, sobre o processo arbitral, eu busquei trazer esses aspectos específicos, né, que seriam a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, perdão. Posteriormente, a Câmara Arbitral, que viria a ser, né, a sentença arbitral, que eu acredito que seja a parte mais importante, mais minuciosa na lei. Ela trata artigo por artigo especificamente, né, para nos demonstrar que, de fato, a sentença arbitral não se difere da sentença judicial. Inclusive, elas têm o mesmo valor perante a sociedade, perante a justiça, perante tudo, tá? E, por fim, as nulidades processuais advindas aí que podem, de fato, né, ser requeridas ou contestadas na justiça. Então, aqui, na cláusula compromissória e no compromisso arbitral, qual é a diferença principal? Então, gente, aqui a gente tem que começar por aquela questão que a arbitragem, ela surge a partir da autonomia de vontade das partes. Ou seja, para que eu possa adentrar ao meio da via arbitral, é necessário que eu deixe isso expressamente escrito em um acordo, em uma convenção, dizendo, olha, se surgir algum conflito, eu quero que ele venha a ser solucionado na via arbitral. Por quê? Eu acredito, assim, na verdade, professor, não cheguei a ler isso em nenhum lugar. Me veio uma associação, não sei se está correta, depois gostaria de saber do senhor. Essa ideia de autonomia das vontades, ela me veio aquela mesma ideia de que, para que o judiciário possa trabalhar, ele necessita ser provocado. Então, para que eu possa levar um processo à questão arbitral, também é necessário que esteja expresso, olha, eu quero que seja especificamente pela via arbitral. Então, o que seria a diferença entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral? Seria justamente isso, pessoal. A cláusula compromissória, ela é uma cláusula de eleição de foro que ela é feita pelas partes ainda no momento que vai ser assinado o contrato. Ou seja, ela já está ali antes mesmo da lide surgir. Antes do litígio surgir, eu já determinei que, caso venha a surgir, ele vai ser definido pela via arbitral. Enquanto o compromisso arbitral, ele só é efetuado a partir do momento que o conflito já existe. Então, surgiu uma demanda, surgiu um conflito, e, infelizmente, eu não sei o que fazer, não quero entrar na via judicial. Então, eu vou lá, faço um acordo com a minha parte, estimando expressamente que, a partir de então, nós entraremos na via arbitral para resolver esse conflito. Aqui, pode voltar. Eu esqueci de mencionar aqui também que, a partir do momento que está expresso que a gente vai resolver esse conflito pela via arbitral, ele vai ser resolvido pela via arbitral. Não há que se falar em entrar em via judicial para resolver conflito que já está lá pré-estabelecido que vai ser resolvido na questão arbitral. Então, delimitei, estimei, vai ser na via arbitral, então você vai prosseguir o processo inteiro até a sentença na via arbitral. Para falar sobre as câmaras propriamente ditas são a localidade onde o processo vai ser submetido. Então, quando eu falo localidade, não necessariamente eu quero dizer que durante a convenção da arbitragem ela vai ser realizada dentro da Câmara, porque lá na legislação ela deixa isso sob a autonomia das partes. Se as partes escolherem um lugar diferente para resolver o conflito, eu quero que seja feito na minha empresa, eu quero que seja feito na empresa dele. Ok, o árbitro ou os árbitros se direcionarão até essa localidade escolhida pelas partes. Mas o que vem a ser a Câmara Arbitral, além de uma localidade onde vai ser submetido? Então, a Câmara Arbitral vai ser aquela responsável por fazer uma lista, né, para as partes e falar, olha, eu tenho esses árbitros disponíveis, entendeu? Então, ele vai demonstrar a especialidade de cada um, além de que também a gente pode ter a especialidade da própria Câmara, como aqui mesmo no Tocantins a gente
vai ver posteriormente que a gente tem uma Câmara especializada em questões imobiliárias. Então, a Câmara em si, ela é especializada na questão imobiliária, mas ela também pode ter outros árbitros dentro da Câmara que sejam especializados em outras questões. Quanto aos árbitros, vai ser um árbitro? Vai ser 2 árbitros? Então, o que a legislação determina é que, caso seja escolhido árbitro único, essa questão ela tem que estar acordada entre as partes. Se uma das partes divergirem e não concordarem, necessariamente terá que ser feita a questão do tribunal arbitral. E aí, o que seria esse tribunal arbitral? Seria um conjunto, normalmente, de 3 ou de 5 árbitros. E por que uma questão ímpar, né, da quantidade de árbitros? É para que, de fato, não exista aí uma parcialidade referente à solução da demanda. Então, 2 árbitros contra 1 árbitro, ou os 3 com unanimidade, ou os 5, enfim, para que, de fato, a lide ela seja solucionada com o máximo de ética possível. E aqui a gente também tem que falar sobre a questão processual, no sentido de, lá dentro da Câmara, existe o espaço para as testemunhas serem ouvidas pelos árbitros da questão do contraditório, que também tem que ser respeitado. Então, se eu estou sendo acusado por uma coisa pela parte contrária, eu posso me defender disso. Então, aqui a gente traz aí o princípio do que é otorgado lá no artigo 21, parágrafo 2º, se eu não me engano, da legislação, que ela fala que a arbitragem ela vai respeitar os mesmos princípios que estão lá no processo judicial, que seriam os princípios do livre convencimento entre as partes, da igualdade entre as partes e o princípio também do contraditório. Aqui, na sentença arbitral, como eu disse anteriormente, a sentença arbitral é a parte que a legislação traz com mais minuciosidade. Por quê? Acredito que muitas pessoas que não conhecem a questão arbitral imaginam que a sentença que se dá por meio dela, ela não tem o mesmo valor da sentença judicial. E é completamente equivocada essa ideia. Por quê? O artigo 18 ele vai dizer expressamente que o árbitro ou o juiz arbitral, ele tem a mesma autonomia do juiz togado. Ou seja, ele tem a autonomia de fato e de direito para julgar a lide em questão. Independente dele ter uma formação jurídica ou não, ele vai poder determinar a solução daquela lide, independente de ser acordado ou de fato vir por meio de uma sentença unilateral, né? Então aí, calma. Então aí a gente vem dizer que a sentença arbitral, ela é sim um título judicial, ou seja, ela não é extrajudicial. Apesar dela não ter o poder coercitivo, ela vai ter aquela natureza declaratória, consultiva, declaratória, consultiva e me fugiu a outra, gente, mas enfim, ela vai ter as mesmas naturezas de direito e poder da sentença judicial. O artigo 26 vai trazer que essa sentença ela tem que estar dentro dos padrões que também está a sentença judicial, então ela é composta pelas 3 partes específicas do relatório, da fundamentação e do dispositivo, da mesma forma. Então, no relatório vai ter aí obrigatoriamente a qualificação das partes, informando também sucintamente o que aconteceu no conflito. Na fundamentação, ele também vai ter que contrapor ponto a ponto do que foi trazido pelas partes, né? Dizendo, olha, eu decido assim por isso, por isso e por isso. E na parte dispositiva, de fato, dá a sentença dando provimento ou improvimento, ou também parcial provimento para as partes, e homologar, de fato, o que veio a ser acordado a partir da arbitragem, tá? Então, aqui também, quanto à sentença, existem 2 modalidades de sentença, que são a sentença nacional e a sentença estrangeira. Qual a diferença entre elas? A sentença nacional, a partir do momento que ela é
proferida pelo juiz ou pelo árbitro, ela tem valor imediato. Então, ela não pode ser contestada, salvo em caso de embargos de declaração. Então, no caso, ela não vai ter um recurso sobre ela. Os embargos de declaração, como eu acredito que o pessoal aqui já tem aprendido, né, ele não vai versar sobre o mérito, mas ele vai buscar o árbitro e dizer, olha, eu tenho dúvida, eu tenho contradição, tem uma contradição aqui, eu estou sentindo obscuridade, ou então até mesmo se a pessoa tiver encontrado um erro material. Então, nesse caso, para apresentação dos embargos, ela vai ter aí 5 dias, o mesmo prazo, apesar de que a legislação também deixa isso livre para as partes acordarem. Então, se elas acordarem que para embargar elas vão ter um prazo diferente de 5 dias, elas podem. Aqui também a gente tem que dizer que o prazo máximo para que o árbitro profira a sentença é de 6 meses. Então, realmente, é aí um processo muito rápido, muito célere. Salvo também se é acordado de forma diferente entre as partes, né? Elas podem acordar tempo inferior ou superior aos 6 meses, né? E passar para a última parte, desculpa, gente, eu sei que eu falo muito. Aqui eu trouxe as questões das nulidades processuais. Aqui eu realmente busquei trazer o artigo 32 que trata sobre isso, porque são questões muito importantes que devem ser consideradas, né, na questão do processo. Então, a sentença, que ela não pode ser recorrida na justiça, mas ela pode sofrer nulidade. E para que eu apresente essa nulidade, tem que estar dentro desse rol taxativo. Então, para que a sentença seja nula, a convenção de arbitragem tem que ser nula. Então, eu tenho que comprovar um vício naquele acordo que foi feito entre as partes. Aqui, emanou de quem não podia ser árbitro, ou seja, a pessoa não era capaz, ela não tinha formação específica na arbitragem, independente de não ter a necessidade de ser formado na questão jurídica para ser árbitro, é necessário que ela tenha, sim, a capacitação feita para ser árbitro. Então, se foi emanada por uma pessoa que não pode, ela também é nula. Não contiver os requisitos do artigo 26. Então, o artigo 26 foi aquele que eu falei, né, que delimita certinho a ordem do que tem que ter dentro da sentença, que é semelhante à nossa lá também do Poder Judiciário. Inciso 4. For proferida fora dos limites da Convenção de Arbitragem, ou seja, está aquém do que o acordo delimitou. Se o acordo está delimitando X coisas... Perdão, então, só uma correção na palavra, né? Está além, além do que foi acordado. Tá, comprovado que foi proferida por prevaricação, consunção ou corrupção passiva, ou seja, o árbitro também sofre aquelas mesmas questões do processo administrativo, apesar de não ser um mecanismo judicial, ser extrajudicial, ao árbitro cabe essas questões também administrativas, porque afinal de contas ele vai estar dando uma sentença que tem os mesmos poderes da sentença do Poder Judiciário, proferida fora do prazo, respeitando o dispositivo do artigo 12, inciso 3º dessa lei, e forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º, que eu disse que, no caso, seria o respeito do contraditório, do livre convencimento entre as partes e também da igualdade entre as partes para que, de fato, esse acordo seja realizado. É isso, pessoal. Vou passar para minha colega. Bom dia. Bom, a figura do árbitro, eu vou falar um pouquinho sobre, ela vai ser escolhida pelas partes, de acordo com a especialização do árbitro, para que essa solução, né, para a solução do litígio seja de forma proferida por alguém que tem o domínio, né, nessa área, e presume-se que isso minimiza, né, uma decisão equivocada. Em relação às custas, eu trago o artigo 27, que a Letícia também explorou bem, dispõe que cabe ao juiz arbitral, através da sentença, decidir sobre questões como custas processuais, multa, má-fé e outras questões.
Eu trouxe também uma citação do Sodré em relação às custas do processo na arbitragem. Não há figura da justiça gratuita, as partes arcam com todas as despesas processuais, a sociedade não sofre com os gastos do procedimento arbitral. Posteriormente, nós vamos ver agora as vantagens, e acaba que sendo uma vantagem, né, a sociedade não sofrer esse gasto, mas também tem um contraponto de não ser, né, não ter a figura da justiça gratuita, que também pode ser uma barreira para algumas pessoas acessarem esse meio alternativo de soluções de conflito. Em relação às vantagens da escolha desse meio alternativo, é uma solução rápida, como os colegas já falaram, para os conflitos que estão envolvidos. A questão da celeridade também, né, esse desafogamento do próprio Poder Judiciário também serve como um aliado. O sigilo, todo o processo também vai correr em sigilo, né, na Câmara Arbitral, que é importante. A informalidade e simplicidade do processo, entendam que essa informalidade não diz respeito a não ter validade, como a Letícia falou, né? É uma sentença com validade jurídica. É simples e maleável, né? Na questão da forma, ela é mais simples e mais maleável do que um processo judicial, além de ser mais rápido, né? Temos aí uns prazos mínimos, os prazos máximos de 6 meses para correr um processo que na justiça do Poder Judiciário poderia correr por anos, né? Eu só queria ressaltar que esses pontos positivos também trazem contrapontos, né? Inclusive, já foi matéria do STF sobre inconstitucionalidade da arbitragem, mas foi derrubado, já é unânime, né, a decisão de que não, porque ela trata de bens disponíveis, né, de direitos disponíveis, então não afasta a juridicidade da questão. Agora sobre a arbitragem no estado do Tocantins. Como anteriormente nossa colega acabou de citar, nós temos 5 câmaras dentro do estado do Tocantins. Porém, nós vamos dar ênfase somente a 2 aqui dentro, que são homologadas pelo Poder Judiciário, certo? Vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. Nós temos a Câmara Privada de Credenciamento, que vocês podem ver ali, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem, Mediarte, RB Empresarial Limitada. E temos a Acordare, que é Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Essas aqui são homologadas pelo Núcleo de Permanência de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos, como nossos colegas acabaram de citar aqui, de direito disponível. Direitos que não envolvem o Ministério Público, pessoal. Vamos deixar muito bem claro. Violência doméstica não faz parte. Questão de pensão que tem filhos também não faz parte. Então, vamos deixar muito bem pontuado aqui. Então, se os senhores tiverem algum conflito para resolver em questão de locatário, você tem um prédio para alugar e quer recorrer a essa Câmara Arbitral, procura ela para redigir o conflito, para redigir o acordo, para que, se aconteça algum conflito entre as partes, você consiga resolver seus problemas ali. Digo logo e repito, é mais rápido, é mais célere, mas tem questões que podem ser anuladas também, caso você não concordar. Certo? Ó, pessoal, nós temos na arbitragem Tocantins, quem faz parte dela, na Câmara de Conciliação, nós temos a FEComércio, nós temos todos os institutos que vocês estão vendo aqui, elas fazem parte. A Corte de Conciliação e Arbitrário do Estado de Tocantins, e adiciono algumas atas aqui. Pessoal, detalhe, quero falar uma coisa muito bem séria para vocês. Olha o endereço aqui, quadra 501 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado. Nós temos uma câmara lá, se vocês quiserem lá participar, podem ir. Pessoal, esse processo na Câmara Arbitral, ele não é tão simples como vocês também pensam. Vamos deixar um contraponto bem aqui. Ela tem custas, ela tem um custo, como se fosse um processo normal. É um processo normal. A vantagem é a celeridade, a vantagem é as partes poderem se representarem ali. Uma coisa que eu quero que vocês analisem muito bem. Por parte dos senhores aqui e das senhoras, serão advogados, né? E vão litigar numa Câmara Arbitral. Então, uma dica e um conselho que eu dou aos senhores aqui. Vão antes da Câmara Arbitral, veja como é que o processo acontece. Detalhe, se você é o requerente, o requerido será intimado também para poder vir a um julgamento de instrução. É um julgamento normal como qualquer outro.
Esqueci dessa parte da sentença. Né? Não havendo acordo entre as partes, o árbitro fará a sentença e comunicará as partes. Fazendo um adendo aqui, lá no resumo vai estar o link do site, as informações da Câmara Arbitral, quais são os trabalhos e as especialidades que ela atua. Vai estar no resumo lá, e se vocês quiserem clicar e observar, não, eu tenho um conflito assim, eu quero fazer um acordo através dessa Câmara, vocês podem recorrê-la. Pode falar. Mais um adendo. Infelizmente, a gente encontrou uma dificuldade muito grande de achar informações sobre as câmaras, mesmo que no Google, né, que a gente encontra tudo. Então, assim, apesar da gente ter essa informação de que tem as câmaras, a gente não encontrou nenhum site específico delas que pudesse dizer, olha, essa câmara é especializada nisso, ela funciona a partir disso. Por quê? As câmaras, assim como o Tribunal de Justiça e os demais tribunais, eles têm o seu próprio regimento interno. Então, elas podem funcionar de formas diferentes. Aqui, um ponto que a gente ressaltou muito na apresentação foi a questão da autonomia. Então, da mesma forma que as partes têm essa autonomia, as câmaras, por se tratar de um mecanismo extrajudicial, também tem total autonomia para delimitar como vai ser redigido o processo dentro delas, entendeu? E assim, essa falta de informações que a gente encontra, eu acredito que seja geral. É um mecanismo que, como o colega falou, ele gera custos, e aqui a gente também tem que dizer que, infelizmente, esses custos ainda são mais salgados do que o do Poder Judiciário, e aqui, por isso, a gente tem aí a utilização desse mecanismo por empresas de grande porte. Então, assim, é muito difícil você encontrar uma empresa hoje em dia que ela vai escolher especificamente adentrar a via judicial sem antes tentar um acordo. Porque, da mesma forma que eles têm muito dinheiro, né, eles também têm dinheiro para arcar com o processo, então eles vão procurar uma via diferente que acabe não queimando ela, né, visivelmente, porque infelizmente a gente tem aí uma política no Brasil que a gente vê que quando a gente entra no Poder Judiciário, a gente sai como, tal empresa foi processada. Isso é só um exemplo, tá? Um ponto de vista, pessoal. Não estou dizendo que necessariamente seja dessa forma, mas é a visão que a gente tem. Então, para essas empresas de grande porte, a arbitragem já é uma realidade. Mas por que a arbitragem não pode ser uma realidade mais comum também para aquele empresário que ele tem uma locação, como o colega bem exemplificou, e ele queira tratar uma lide de um locatário que não está arcando com o que foi acordado inicialmente? Então, ainda são pontos a serem pensados. A questão da divulgação desse mecanismo, que de fato é muito legal, é muito importante, né? Para o Poder Judiciário, para a questão da justiça brasileira. Pode sim ser um mecanismo como a mediação e a arbitragem que auxiliam o Poder Judiciário na desobstrução, né? E realmente, na falta de encontrar especificamente até mesmo árbitros que tratam sobre isso aqui no Tocantins, a gente trouxe um vídeo que ele vem, infelizmente não é especificamente aqui do Tocantins, mas o árbitro do vídeo, ele vai mostrar como funciona a audiência, e é isso, acredito que vocês vão se interessar bastante, porque ele mostra ponto a ponto a questão de como é levada essa audiência da arbitragem, né, antes do acordo e até a sentença, e acredito que vai ser muito legal demonstrar através do vídeo mais uma prática de como deveria ser, né. Os senhores vão ser advogados futuramente, então se os senhores forem chamar para defender um cliente dos senhores na Câmara Arbitral, vão 30 minutos antes para ver como é que funciona todo o processo interno da Câmara, para se atentarem ao processo. As nossas referências acabou ficando um pouquinho apagado, mas é isso, tá, pessoal? Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Eu sou o João Pedro. Eu vou tratar sobre o tema
A mediação como técnica de resolução de conflitos não adversarial. Infelizmente, eu não consegui trazer uma apresentação mais ampla e mais específica por conta que meus colegas de grupo não fizeram o trabalho. Então, eu trouxe mais um panorama geral sobre a mediação. Então, aqui temos no resumo do trabalho. Eu vou para a parte da metodologia logo e deixar o resumo para depois. A metodologia propõe um aparato histórico contextualizando sua origem e desenvolvimento da mediação. Ela inclui análise bibliográfica profunda, englobando artigos qualitativos e leis vigentes da mediação. O objetivo é estabelecer uma compreensão abrangente da mediação ao longo do tempo, desde suas raízes até sua evolução contemporânea. Ademais, a revisão bibliográfica abrange não apenas leis vigentes, como a lei de mediação, mas também artigos que fornecem insights críticos sobre a prática da mediação. Esse enfoque histórico permite traçar a evolução conceitual da mediação, identificando mudanças e paradigmas e compreendendo como a prática evoluiu ao longo das décadas. Aqui é o tema. Aqui é um breve aparato histórico da mediação, onde a mediação, por mais que tenha sido adotada pela Justiça e regulamentada há pouco tempo com a Lei de 2015, ela já é abordada por estudos há muito tempo. A doutrina ensina que os métodos de resolução de conflito, a partir de uma autocomposição entre as partes, acompanham a história da humanidade com presenças em culturas antigas. A utilização de um terceiro facilitador está descrita desde relatos bíblicos e também em épocas mais longínquas. Fernanda Tartucci, em sua obra Mediação nos Conflitos Civis, ensina que, há centenas de anos, a mediação era usada na China e no Japão como forma primária de resolução de conflitos, por ser considerada a primeira escolha e não um meio alternativo à luta ou a intervenções contenciosas. A abordagem ganha-perde não era aceitável. E isso não foi exclusividade dos povos orientais. Na Europa e Estados Unidos, ao longo do século XX, diversas iniciativas promoveram uma cultura de pacificação por meio de procedimentos e técnicas que atenuavam as tensões sociais, principalmente no âmbito trabalhista. Aqui eu abordei o conceito, a definição de mediação. Então, trata-se de um processo não adversarial, onde as partes estão ali para negociar um conflito onde ambas saiam com vantagens, onde chega-se a um acordo que seja benéfico para as duas partes. Ela é caracterizada por um processo cooperativo, de forma amigável, onde de modo voluntário e pacífico para a resolução de conflitos, em que um terceiro, no caso o mediador, imparcial e neutro, atua para facilitar o diálogo entre as partes. Um dos princípios basilares é a cooperação e a inclusividade. Os profissionais do direito, no caso os ajudantes da justiça, que seriam o mediador, buscam a mediação em quase todos os casos, antes mesmo que se judicialize o processo. Eles devem aprender competências de colaboração e não mais competição e litígio. No caso, seria o conceito de mais diálogo e menos processo. A lei de mediação foi instaurada em 2015 e tem como princípios para a mediação ser válida, ela precisa seguir os princípios da lei, que são imparcialidade do mediador, ele não deve pender nem para um lado e nem para o outro, porque ele está ali para buscar um acordo que seja benéfico para as duas partes. A isonomia entre as partes, ou seja, o mediador não está ali para ditar regra e nem coisas do tipo. As partes têm uma própria autonomia para buscar o acordo que desejam. A oralidade, a informalidade, que no caso seria a flexibilidade nessa ação, ou seja, não teriam toda aquela formalidade jurídica e seriam coisas mais maleáveis. A autonomia, como eu disse,
a busca do consenso e a confidencialidade, ou seja, tudo que é tratado na mediação, os assuntos são extremamente confidenciais e a boa-fé entre as partes. A lei trouxe também mudança de paradigma na resolução de conflitos, valorizando a cooperação e a negociação em detrimento da lógica adversarial. Então, as partes têm que caminhar em conjunto para chegar em um consenso e uma resolução, de forma regulamentada a mediação judicial e extrajudicial, e estabeleceu também critérios para a formação de mediadores. Ou seja, não basta que mudasse os princípios da mediação com essa lei, mudou-se também o paradigma da formação de profissionais do direito para que atendam às necessidades e os princípios da lei para que a mediação seja válida. Dentre as diretrizes relevantes, a mediação também passou a ser prevista pelo Código Civil, na Lei 13.115, de 2015, e também no artigo 149, onde reconhece mediadores como auxiliares da justiça. Aqui eu trouxe algumas técnicas e habilidades usadas pelos profissionais na mediação. Dentre elas, a técnica de escuta ativa, que seria o mediador escutar e compreender o que ambas as partes querem passar, por linguagem verbal, simbólica e não verbal, conduzindo o diálogo com serenidade e possibilitando que as partes expressem toda a sua intenção. A comunicação não violenta segue na mesma vertente, onde o mediador estimula que uma parte se coloque no lugar do outro para entender as suas necessidades no momento de conflito. Ou seja, que ele entenda, que ele tenha compreensão sobre o que a outra pessoa está querendo ali, para que ambas busquem a resolução. O uso de perguntas abertas por parte do mediador, que estimula ele ter um maior entendimento e um entendimento mais detalhado das necessidades das partes e das suas vontades. Então, perguntas como: fale-me mais sobre a situação, conte-me mais sobre como foi sua experiência, e para que dessa forma chegue no consenso desejado. Uma das práticas também que os mediadores usam é a prática da anotação. Por vezes, as audiências de mediação podem ser um pouco mais extensas, então ele precisa anotar os princípios que estão em jogo ali, para que não perca as informações. Mas, nessa prática de anotação, ele não deve ficar de cabeça baixa anotando, e sim priorizar ouvir as partes para que seja uma coisa mais afetiva e priorize o relacionamento ali naquela audiência. Deve-se também separar as pessoas dos problemas. Ou seja, cada pessoa chega ali com suas crenças, com suas razões. Então, o mediador deve buscar deixar de lado esses fatos para que foque ali na situação problema. Também a elaboração de ganhos mútuos. Ou seja, o mediador deve estabelecer um bem comum. Por exemplo, em uma mediação de audiência onde trata-se de um filho e a mediação é com o pai e com a mãe. Deve-se estabelecer ali o bem desejado pelos dois, que seria o bem do filho. A exemplo, né, gente? Então, assim, deve-se estabelecer esses ganhos mútuos para aí sim buscar as soluções que cheguem nesses ganhos mútuos. Então, ou seja, se nessa audiência tem como objetivo mútuo o bem do filho, então já estabeleceu interesses em comum e assim fica mais fácil de prosseguir com a audiência e buscar-se o acordo. No tópico de gerenciamento de emoções, temos vários subtópicos onde o mediador estimula a apreciação, ou seja, ele dá voz às pessoas
e faz com que elas se sintam valorizadas e compreendidas ali no ato de falar e ouvir. Promover a afiliação, ou seja, tornar o adversário um parceiro. Estímulos a pontos convergentes. Ele busca ali uma boa relação dentro da audiência para que não fique uma coisa adversarial e conflituosa. O respeito à autonomia também, ele estimula o poder de decisão das pessoas, ou seja, ele deixa claro que são as pessoas que vão buscar por esse acordo, então elas têm autonomia para expressar suas vontades e onde querem chegar. Estimula também, desse modo, que as partes têm um papel importante e fundamental na discussão. No procedimento de mediação, de forma mais geral, busca-se a comunicação direta e eficaz por parte do terceiro imparcial. A construção do consenso, que seria buscar a solução justa e pacífica por meio da negociação. E também as partes ativas, que seriam, como já dito, onde as partes têm autonomia para buscar a solução em si. Dentre as vantagens da mediação, a gente tem a economia de tempo e dinheiro, porque os processos judiciais, por vezes, são demorados e são onerosos, então a mediação busca justamente isso, facilitar esse embate, não sei se é o termo correto, mas facilitar esse conflito de interesses para que se torne mais econômico em tempo e em dinheiro. A preservação do relacionamento, ou seja, a mediação vai buscar continuar com um bom relacionamento entre as duas partes, porque, como citado no exemplo da situação do filho, o pai não vai deixar de ser pai e a mãe não vai deixar de ser mãe, ou seja, é interessante que busque-se a preservação do relacionamento entre as partes. Terceiro, dê voz às necessidades. A mediação, ela possibilita, dentre as vantagens, que as partes falem sobre as suas necessidades, sobre as suas vontades, ao contrário da litigância, que não é bem assim. A consensualidade, que seria a oportunidade de construir a solução que atenda os interesses de ambas as partes e não que seja intervida por um terceiro, que no caso do processo judicial seria o juiz. Então, assim, as partes têm uma segurança sobre os seus interesses, pois ela está ali para expressar as suas vontades e chegar num consenso. Não é uma sentença dada por um juiz onde uma parte poderia sair totalmente desfavorecida. A confidencialidade também, porque as informações compartilhadas ali na audiência não podem ser divulgadas, o que pode ser muito importante para preservar a privacidade e a reputação das partes. Aqui temos o CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que seria onde é realizado as audiências de mediação do Poder Judiciário. Ela tem a responsabilidade de facilitar as sessões e audiências. Essas atividades são conduzidas por conciliadores e mediadores, conforme o artigo 8º da Resolução 125 de 2010 do CNJ. A atuação do CEJUSC atende diversas áreas jurídicas, como a civil, fazendária, previdenciária, de família e dos juizados especiais cíveis, criminais e fazendários. O CEJUSC desempenha um papel tanto na fase pré-processual quanto em demandas já judicializadas. Na fase pré-processual, os indivíduos podem contatar o CEJUSC para relatar a situação e a solicitação e solicitar o agendamento de uma audiência. Posteriormente, a parte contrária é notificada por meio de carta convite ou e-mail e a audiência pode ocorrer presencialmente ou por videoconferência. No caso das demandas judicializadas,
o magistrado pode encaminhar o processo ao Sejusc de forma virtual, determinando a realização da audiência, seja por iniciativa própria ou por pedido das partes. No dia e horário designados, o conciliador ou mediador, devidamente capacitado, aqui no Tocantins pela SMAT, que seria a Escola Superior da Magistratura, conduz a sessão para auxiliar as partes na resolução de conflito. Caso o acordo seja alcançado, o magistrado homologa o acordo para que ele produza efeitos jurídicos, ou seja, o juiz vai homologar o acordo que foi chegado na audiência, também com a condição de que a audiência tenha respeitado os princípios aqui citados na lei de mediação. Em resumo, o Sejusc desempenha um papel crucial na promoção da resolução consensual de conflitos, tanto antes quanto durante a fase judicial, contribuindo para a celeridade e eficácia do sistema judiciário. Aqui vamos falar dos desafios na implementação da mediação. Então, no primeiro tópico, temos aqui uma cultura tradicional, onde historicamente favorece a litigância em detrimento dos métodos alternativos da resolução de conflitos. As pessoas, por vezes, preferem que o embate seja de litígio, ao invés da resolução consensual de conflitos, por conta de uma coisa mais histórica. Em segundo, temos a falta de conscientização, ou seja, pouca parte da população tem acesso a saber os benefícios da mediação, então isso resulta em uma procura menor pelo método em comparação à via judicial tradicional. Em terceiro, temos a capacitação de profissionais. Necessita-se aqui buscar capacitar de forma qualitativa mais profissionais na área por conta da demanda. Hoje em dia temos não tantos profissionais como deveríamos na área, atuando como ajudantes do direito. O acesso limitado também é um desafio a ser combatido, porque por mais que tenha os Sejuscs e tenha essa possibilidade, ainda assim é difícil o acesso à mediação, especialmente em áreas remotas. Por mais que tenhamos a justiça móvel, que busca amenizar esses desafios do acesso limitado, ainda assim existem pessoas em comunidades menos favorecidas economicamente que não têm o acesso à mediação. Partindo aqui para as oportunidades ou caminhos para aprimorar a eficácia, a gente tem primeiro as campanhas de conscientização, que seriam campanhas realizadas para buscar conscientização sobre os benefícios já citados acima da mediação, esclarecendo mitos associados e destacando casos de sucesso. A capacitação contínua, que seria um investimento em programas de capacitações para mediadores e formação de novos mediadores, os incentivos legais da mediação, como a possibilidade de redução de custos processuais ou a facilitação de acordos extrajudiciais. A expansão da infraestrutura, que iria combater o desafio do acesso mesmo à mediação em pessoas que moram em áreas mais distantes, áreas menos favorecidas, parcerias estratégicas do judiciário, em parcerias com instituições educacionais, organizações da sociedade civil e com o setor privado, para buscar promover a solução de mediação de conflitos em detrimento do litígio. A mediação pré-processual também é um incentivo muito viável para evitar a alta demanda de processos judiciais, o incentivo à mediação pré-processual, antes mesmo que se tornem litígios judiciais. Aqui, nas considerações finais, eu trouxe
muito breve no contexto geral do que já foi falado. Então, aqui temos a mediação com seus princípios não adversariais, ou seja, buscando sempre a resolução pacífica dos conflitos, representa uma abordagem eficaz na solução dos conflitos. Técnicas e vantagens consolidam sua importância, com os Sejusques no Tocantins desempenhando um papel crucial na resolução dos conflitos. Desafios existem, mas oportunidades de aprimoramento são visíveis, consolidando a mediação como ferramenta essencial para uma justiça mais eficiente e centrada nas partes. E aqui a bibliografia usada. É isso. Vou